Madame Bovary, de Gustave Flaubert, foi considerada a obra inaugural do realismo europeu. A protagonista, Emma Bovary, é a chave pelo qual o autor critica o romantismo até então predominante na literatura. A infelicidade matrimonial, o adultério e a desilusão do personagem contradiz completamente com os ideais românticos burgueses. Outros autores, como Eça de Queiroz e Honoré Balzac, seguiram o caminho de Flaubert na crítica à realidade burguesa do século XIX. Seus personagens passaram a ser psicologicamente elaborados, as histórias objetivas e a sociedade como ela realmente é, forjada por corrupção, opressão política e escárnio social. De toda forma, nas palavras de Schopenhauer, a arte é inútil se copiar inteiramente da realidade. No Brasil, o realismo se apresentou com feições bem diferentes, devido, principalmente, a Machado de Assis, que inovou a literatura brasileira, até então estagnada. Machado não trouxe apenas diversão e afirmação de valores morais, mas, acima de tudo, a investigação do espírito humano, sem, porém, afastar-se da realidade nacional. Sua obra, no entanto, inclui, inicialmente, uma forte ligação com o romantismo, sendo o amor e os relacionamentos amorosos os principais temas de livros como Ressurreição, seu primeiro livro, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que por sua vez já trazia personagens femininas fortes e objetivas, capazes de conduzir a ação, apesar do predomínio da trama romântica não ter se esvaziado. É na segunda fase machadiana, porém, que encontramos os maiores vestígios do escritor revolucionário que Machado de Assis representou para a literatura brasileira e o realismo de caráter inovador, que lhe garantiu o título de um homem à frente de seu tempo, antecipando procedimentos modernistas e a psicanálise, chegando até mesmo a contrariar os realistas europeus em certos aspectos de sua narrativa, como a fusão de objetividade e subjetividade em um mesmo contexto e o uso constante de digressões, como a forte presença do narrador. Foi no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas que Machado estreou como autor realista, utilizando de características inovadoras, como o tempo psicológico, pois a história contada por um defunto sem escrúpulos, os diálogos com o leitor e o pessimismo do ser humano irremediável e infeliz. O autor tratou de temas como o adultério, o parasitismo social, o limite tênue entre a razão e a loucura, a hipocrisia, o egoísmo e a vaidade. Assim, ao contrário de criticar a sociedade brasileira, retratando a pobreza e a escravidão, Machado preferiu entrar no próprio mundo de aparências burgueses do final do século XIX. Dom Casmurro, o protagonista do romance Bento Santiago, mostra as piores características do homem, um ser arrogante e solitário, atormentado pelo ciúme e a imparcialidade de seus atos passados. A obra de Machado também é constituída por inúmeros contos, dos quais O Alienista se destaca pelo seu sarcasmo crítico à ciência. Ao mesmo tempo em que é um conto, O Alienista é uma interrogação sobre a fronteira entre a normalidade e a loucura, e ainda uma crítica ao cientificismo e ao determinismo do fim do século XIX, além de apresentar questões voltadas para o poder na sociedade brasileira.
O Alienista é uma obra machadiana que conta a história de um médico, Simão Bacamarte. Nessa história, Simão Bacamarte constrói a Casa Verde, que é um tipo de manicômio onde ele aloja em seus pequenos cômodos pessoas as quais ele julga fora de sua sanidade mental. Ao longo do livro, ele vai prendendo todos os habitantes de Itaguaí na Casa Verde, até o momento que o povo se revolta. E com a liderança do barbeiro Porfírio, os revoltados foram tomar a Câmara. Vai à casa do Dr. Bacamarte para confabular sobre a Casa Verde. Depois de uma breve conversa com o Dr. Bacamarte, Porfírio decide que não deve interferir na ciência e mantém a Casa Verde. Com essa decisão, o povo se acalma, mas ainda aguarda um sentimento de medo pela... Pouco tempo depois, o alienista foi colocando mais e mais pessoas na Casa Verde. E foi quando quase toda a população já estava na casa, e Itaguaí prestes a sofrer outra revolta, que Simão Bacamarte envia à Câmara um documento falando sobre a soltura de todos que estavam na Casa Verde, pois perceberam que as pessoas que não têm completa sanidade mental são as normais, e as que realmente deveriam ficar retidas na casa seriam as pessoas que estivessem em sua completa sanidade mental. E com isso, Simão Bacamarte vê que com sua paciência, pensamentos e inteligência, quem deveria estar internado seria ele. Então, o livro termina contando que Dr. Bacamarte chegou ao extremo de sua razão, ou seja, percebeu que está em sua própria insanidade mental e acaba se internando na Casa Verde. Porfírio. 5'2", eyes blue. Oh, what that 5 foot can't do. Has anybody seen my gal? She got turned up nose and turned down hose and flapper, yes sir. One of those. Has anybody seen my gal? Now if run into a 5'2", all covered with fur. She got a diamond ring and all those things. You can bet your life it isn't her. Could she love? Could she woo? Could she coo? Has anybody seen my gal? Seen my gal? She got a turned up nose and turned down hose and flapper, yes sir, one of those. Has anybody seen my gal? Now if run into a 5'2", all covered with fur. She got a diamond ring and all those things. You can bet your life it isn't her. Could she love? Could she woo? Could she coo? Has anybody seen my gal? Has anybody seen my gal? Got turned up nose and turned down hose and flapper, yes sir, one of those. Has anybody seen my gal? Now if you run into a 5'2", all covered with fur. She got a diamond ring and all those things. You can bet your life it isn't her. Could she love? Could she woo? Could she coo? Has anybody seen my gal?